E aí, tudo bem? Algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre as empresas que são construtoras, as empresas que são instaladoras, né, prestam serviços especializados no âmbito da construção civil que estão no Simples Nacional. Qual seria ali a tributação correta que elas teriam que respeitar quando elas estiverem ali no âmbito do Simples Nacional? Agora eu venho aqui, né, nesse canal fazer um vídeo especialmente, para essas empresas também deste contexto, mas excluindo as construtoras neste caso, porque eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a tributação das construtoras no lucro presumido. E agora eu quero falar com as instaladoras, empresas de manutenção, que estão no lucro presumido. Normalmente essas empresas elas vão para o lucro presumido, porque elas já atingiram ali um nível de faturamento, ideal, ou às vezes até ultrapassaram o limite do Simples Nacional de 4,8 milhões e foram lá para o lucro presumido. Agora eu quero falar com vocês por quê? Porque ontem, né, tô gravando esse vídeo no dia 10 de junho, no dia 9 de junho de 2025, a Receita Federal publicou a solução de consulta COSIT número 80 de 2025, tá? Então eu quero falar com vocês, instaladores principalmente, que estão aí no lucro presumido, porque essa solução de consulta, se você estiver no contexto dela, tá? Ela é uma solução de consulta COSIT, então se você está no contexto dessa solução de consulta, você pode usufruir do entendimento do físico para aplicar aí no seu negócio, tá? Então, se você está instalador no contexto dessa solução de consulta, vem comigo, fica comigo, porque você pode economizar muito imposto com ela, tá? Então vamos nessa, fica comigo, bora pro vídeo. Então bora lá, vamos pro vídeo. Em relação a essas empresas que são instaladoras, são empresas que fazem manutenção ali no âmbito da construção civil e estão no lucro presumido, tá? Atualmente, como funciona, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Como funciona a tributação dessas empresas? No lucro presumido, como eu mencionei naquele vídeo sobre tributação de construtoras, a gente trabalha, falando de imposto de renda e contribuição social, com alíquotas de presunção para conseguir chegar na base a ser aplicada aí em relação às alíquotas de imposto de renda efetiva e de contribuição social, tá? Então, normalmente, como essas alíquotas de presunção funcionam? Num geral, tá, de uma forma geral, a alíquota de presunção para imposto de renda é de 8%, tá. A gente acaba, alinhando, né, a gente acaba definindo essa alíquota para as operações de venda, tá, mas no geral, tá, a legislação ela define, né, como uma presunção, como uma alíquota de presunção padrão a de 8%. Acontece que essa mesma legislação, que é a Lei 9.249 de 95, ela estabelece que para as prestações de serviços no geral, a alíquota ela vai ser de 32%, tá? A de presunção. Para a contribuição social, o racional é o mesmo, tá? Só que muda de 12 para a presunção normal e para as prestações de serviços no geral, vai para 32%. Aí depois a gente aplica a alíquota de 15% para imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Acontece que a construção civil ela tem um diferencial aí quando a gente busca analisar a questão da presunção. Normalmente, se a gente fosse analisar de forma estrita, a construção civil é um serviço, né? A execução de obra por empreitada, principalmente, é um serviço. Então, normalmente, a gente acabaria colocando ali nos 32%. Só que existe uma modalidade de empreitada, como eu mencionei no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês verem novamente, em que o empreiteiro, né, o construtor, ele se compromete em entregar 100% do material necessário para executar a obra, executar o empreendimento. Então, o incorporador, por exemplo, tomando um exemplo aqui, ele contrata o construtor para fazer tudo. O construtor ele vai arcar com a mão de obra, o construtor ele vai arcar ali com todo o material necessário também para executar essa obra. Neste contexto, tá, em que o construtor ele se responsabiliza não só pela mão de obra
daquela execução daquele serviço, mas também por entregar, né, por arcar financeiramente com os materiais, e devem ser todos os materiais, este construtor, ele pode, não utilizar, ele deve, na verdade, não utilizar a presunção de 32%. Nestes casos, ele vai utilizar a presunção de 8% e de 12%, que é aquela presunção padrão que a gente acaba alinhando, a gente acaba definindo como a presunção da venda de coisas, venda de mercadoria, por exemplo. Então, é muito interessante, é muito necessário que você, analise os seus contratos, você construtor e você contador que tenha esses tipos de cliente, para você conseguir definir bem, quais tipos de contratos vão entrar aí na presunção de 32% e quais tipos de contratos vão entrar aí na presunção de 8% e de 12% para contribuição social, porque é uma forma de você economizar imposto, de forma legal aí, visando a elisão fiscal e não a evasão, tá? Então a gente tem basicamente esse contexto aí para a construção civil, porque é muito claro, quando a gente lê principalmente a instrução normativa lá sobre imposto de renda, e o fisco deixa claro que a execução de obra de construção civil mediante essa empreitada total, que é quando você emprega todos os materiais além da mão de obra, te dá a permissão de reduzir o seu percentual de presunção de 32 para 8 e de 32 para 12. Tá? Então, isso é algo que já é consolidado. Tá? Então, aqui a gente fecha esse entendimento. Qual é, a grande questão que eu quero trazer para esse vídeo? Este entendimento de execução de obra, construção civil mediante empreitada total, e que a gente tinha, né, eu principalmente tinha, o entendimento de que só servia para execução de obras de construção civil, edificação, demolição, ampliação. Este tipo de presunção, ele pode ser também, levado para as empresas que executam, instalações. Então, empresas que fazem instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalações, de gás, de elevadores, de sistemas de incêndio, de sistemas de ar-condicionado. Essas empresas, esses empreiteiros de instalações, eles, estando no lucro presumido e sendo contratados para fazer um serviço, né, especializado mediante empreitada total, eles também, vocês também, né, na verdade, se você estiver me assistindo aí e for um instalador, né, vocês também podem reduzir o seu percentual de 32% para 8% e 12% e economizar muito imposto aí, nesta verificação, nesta segregação. Essa solução de consulta 80 de 2025 veio simplesmente para pacificar esse entendimento, principalmente para dar segurança para a gente de que não só o construtor que executa a edificação, que executa a demolição, ampliação, que executa esses serviços, né, mediante empreitada total, que tem esse direito de reduzir o seu percentual de presunção de 32 para 8%, mas também aqueles instaladores que são contratados, né, mediante empreitada total, também poderão usufruir dessa redução, desta alíquota de presunção. Então, para ficar claro, né, para não parecer que isso é uma fantasia, eu vou abrir aqui com vocês a solução de consulta, eu vou mostrar aqui o racional do fisco, o entendimento do fisco e a conclusão, e algumas coisas interessantes também em relação à manutenção e alguns tipos de serviços que também são aí anexos à construção civil, mas que não vão poder usufruir aí desta redução de 32 para 8%. Então bora lá. Então bora lá. Já estou com a solução de consulta aberta aqui, vocês conseguem ver na tela, né? Então é a solução de consulta de número 80, tá, de 2025. É uma solução de consulta COSIT, e o que isso quer dizer basicamente? E este entendimento do fisco explícito aqui nesta solução de consulta, ele vai ter efeito vinculante eh, aos demais contribuintes que não fizeram essa pergunta, mas estão neste mesmo contexto, tá? Então, se você aí é instalador do lucro presumido, que presta serviços de
instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, sistema de prevenção contra incêndio, de sistema de ar-condicionado. Presta alguns destes serviços, não perguntou e está neste contexto, você pode usufruir dessa solução de consulta aí no seu negócio, tá? Então vamos lá direto ao ponto. Qual que é o assunto aqui da solução de consulta? É o assunto desse vídeo, né? Instalação de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistemas de prevenção contra incêndio, instalação de sistemas centrais de ar-condicionado, ventilação, refrigeração, de pintura também, se você faz serviços de pintura, você está neste contexto aqui também como, entre aspas, instalador, tá? Instalação de portas, janelas, tetos e armários embutidos também, tá? Que são alguns exemplos de serviços de instalação no âmbito da construção civil. Resumidamente, qual que é o entendimento do fisco em relação à tributação destas empresas? Vou ler exatamente o que está escrito aqui, tá? Para você ver que não é só eu que estou dizendo isso, tá? O entendimento do próprio fisco. Para fins de determinação do lucro presumido, deve-se aplicar o percentual de 8%, que a gente estava discutindo, sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços de. Aí aqui ele vem novamente. Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, todos os serviços que eu mencionei anteriormente, tá? E tem aquela condicionante que eu mencionei. Para que você consiga reduzir para esse percentual de 8% e 12%, você vai precisar prestar esses serviços na modalidade de empreitada total. E não é aquela empreitada total de cunho previdenciário, que está ligado à entrega total ou entrega de parte da obra. Aqui, empreitada total para imposto de renda e contribuição social está ligado à quantidade de material que você arca nesta obra. Se você arca com todo o material para executar a obra, você está num contexto de empreitada total para fins de imposto de renda e de contribuição social. Mas se você arca só com a mão de obra, por exemplo, ou com parte do material, aí você não está num contexto de empreitada total. E, infelizmente, você vai precisar aí tributar na alíquota de presunção de 32%. E aí, tá curtindo esse vídeo? Ele está fazendo sentido para você? Ele está agregando conhecimento para você? Se estiver, vou pedir para você deixar o like aqui embaixo para ajudar a entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, tá? Deixe um comentário aí embaixo sobre o que você acha desse vídeo, ou se você ficou com alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube também, tá? Então, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo também com colegas aí que estejam no mesmo contexto que você que está assistindo esse vídeo está e bora. Ou se for somente de mão de obra também, aí você também está no contexto de 32%. Um outro detalhe importante para que você tenha esse direito de poder utilizar a alíquota de presunção de 8%, de 12% para contribuição social, é que este tipo de serviço, em que haja empreitada total, ele tem que estar condicionado, né, ao fato de que os materiais que você empregar nesta obra, eles têm que ser incorporados a essa obra. Ou seja, um exemplo bem interessante, bem simples. Instalações elétricas. Eh, o material que você utiliza para fazer a instalação elétrica, antes de você fazer o serviço, é apenas o material comum ali, que você pode mover, você pode destruir, você pode fazer o que você quiser. Mas uma vez que você realizou o serviço e consumiu este material, fio elétrico, sistemas ali elétricos, todo este material ele vai fazer parte daquele imobilizado, daquele móvel, por exemplo. E é o mesmo para instalação hidráulica. Canos que compõem uma instalação. Enquanto você não prestou o serviço ainda, ele ali é um estoque que você pode mexer, você pode modificar, você pode fazer ali diversas alterações. Uma vez que você prestou esse serviço, você consumiu esses materiais, todos esses canos eles vão fazer parte daquela edificação. Então fica muito mais difícil de você mexer,
de você destruir, de você fazer qualquer coisa depois que você incorporou a obra. Então, basicamente, esta questão de ser incorporado à obra que o físico menciona é isso. É você tornar aquilo parte de um todo, parte daquela edificação. E mais um ponto, ele é muito interessante, é muito positivo para você, instalador, é o fato de que essa possibilidade de reduzir, a sua alíquota de presunção para 8%, ela independe do seu serviço estar vinculado, a um contrato de construção. Ou seja, você ter ali um contrato de construção, de obra de construção civil como um todo, e o seu serviço estar embutido ali para você poder usar essa presunção, tá. Neste caso, só o fato de ser um serviço isolado, sem ter aí um contrato de construção envolvido, já te habilita, eh, a ter aí essa redução da presunção, desde que você atenda ali os outros requisitos que eu falei, de incorporar a obra, de ser aí uma empreitada total. Então esse é um ponto muito positivo que, pacifica também esse entendimento de poder utilizar, esta presunção sem um contrato, de construção englobado, tá. E aqui a gente tem um trecho que ele é muito interessante, porque ele expõe, basicamente, o racional que o fisco tem para poder considerar que estes serviços de tanto de construção como de instalação, em que há empreitada total com a entrega de todos os materiais, né, ele se aproxima muito mais da presunção de 8 do que a presunção de 32. Justamente ou principalmente porque esse tipo de atividade que a gente tem na construção civil, ele está muito mais ligado, a uma atividade que é de cunho industrial, cunho comercial, do que uma atividade de prestação de serviços em si, né. Então a gente vê aí, serviços como serviços de engenharia, de medicina, de arquitetura, de contabilidade. A gente vê que o custo para prestar esses serviços que estão aí de cunho mais profissional, eles são custos basicamente que nos levam apenas à mão de obra, né, a gente não tem aí muito insumo de material para precisar executar, estes tipos de serviço, o que é diferente do contexto da construção civil, quando tem essa empreitada total, em que vai ter aí um insumo, um consumo muito ativo, muito corrente, muito relevante de material. Então, por causa disso, o fisco e o legislador também que redigiu o texto, né, que dá base para esse entendimento, ele deixa claro que, para ele, e também, né, de acordo com a própria legislação, eh, a presunção a ser utilizada neste caso de execução de construção e também agora com a pacificação, com a publicação dessa a partir da publicação dessa solução de consulta, como aos serviços de instalação também, a ser utilizado aí o percentual de 8% para imposto de renda, como ele deixa bem claro aqui, né, submete-se aos percentuais de 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. E aqui a gente entra naquele assunto em relação aos serviços de manutenção no lucro presumido. Naturalmente, um serviço de manutenção no âmbito da construção civil, ele vai ser feito em algo que já foi edificado, né, ou em algo que já foi ali incorporado à obra, né. Então, por exemplo, um serviço de manutenção elétrica, ele vai fazer ali um melhoramento, uma reforma, um reparo, uma instalação elétrica que já é existente. Este tipo de serviço não tem emprego, de tanto material assim, como tem no serviço de instalação. Então, com base nisso, é muito mais difícil de enxergar aquele atributo que eu mencionei, de incorporar o material à obra neste tipo de atividade. Então, com base nisso, o fisco entende que o serviço de manutenção, especificamente, tá? Pode ser manutenção elétrica, hidráulica, de todos aqueles serviços que eu mencionei acima, mencionei, eh, no começo dessa solução de consulta, eles não estariam sujeitos aí à presunção de 8%, tá? Mas sim à presunção de 32%. E além dos serviços de manutenção, nós temos também alguns serviços de instalação de alguns itens que a gente acaba não incorporando à obra, efetivamente, como é o caso das divisórias. Então, empresas que fazem instalação de divisórias, mesmo que na modalidade de empreitada total,
elas não estão ali permitidas a reduzir a sua presunção de 32 para 8%, tá? Então, por isso que é muito interessante e é muito importante, na verdade, que você analise contrato a contrato que você tem com os seus clientes, para você verificar qual é o tipo de serviço prestado, tá, em cada contrato, para que você consiga fazer a adequação correta da sua alíquota de presunção. Então, é só assim, você fazendo essa análise de contrato, que você consegue, buscar aí reduções de presunção, como é o caso aqui da instalação, e ter aí economia tributária com elisão fiscal, né, e não evasão, e colocar dinheiro no bolso e reinvestir, esta economia no seu negócio. Então agora que a gente já sabe que os serviços de instalação, principalmente de cunho elétrico, hidráulico, eles podem ter essa redução também no lucro presumido. Eu vou te mostrar aqui um cálculo básico para você ver o tanto de imposto que você consegue economizar só de fazer essa segregação correta, de fazer uma boa análise do contrato que você está eh, assinando aí com seus clientes, tá? Então bora lá para você ver essa possibilidade. Então bora lá, rapidamente. Eu estou aqui com a Atenas Empreiteira, que é só uma empresa de fachada, tá? Para esse vídeo. E essa empresa, ela não faz segregação dos seus contratos, ela não tinha, essa base mais conservadora, antes aí da solução de consulta COSIT 80 de 2025, e acabava, tributando todas as suas atividades aqui de instalações elétricas e hidráulicas, sendo elas de empreitada total ou parcial, né, então ela colocava todos os seus contratos aqui, e ela faturava em média aí 150 mil em cada tipo de atividade. Isto aí num trimestre, tá? Que eu vou simular. Então, no trimestre, ela faturou por volta de 900 mil. E quando a gente soma o ISS com os impostos federais, considerando que essa empresa ela usa uma presunção de 32%, ela acaba recolhendo, em média, em um trimestre, 170 mil reais de imposto. Isso dá pra gente uma carga tributária de aproximadamente, quase 20% sobre o faturamento, isso sem considerar que ela ainda paga, contribuição patronal, paga ali outras questões de folha de pagamento, tá. Então a gente está falando que 20% do faturamento dessa empresa, ele já está comprometido para você ter que pagar imposto. Mas agora a gente vai para o segundo cenário, e é o cenário onde essa empresa, ela sabe que existe essa solução de consulta e que ela está neste contexto de empreitada total, que ela consegue incorporar os materiais, que ela consome à obra do cliente dela, então ela tem direito de reduzir, o percentual de presunção do seu serviço de 32 para 8. Então vamos ver como que fica este cenário. Então agora que essa empresa, essa Atenas Empreiteira, ela tem esse conhecimento de poder deduzir, de poder reduzir a sua alíquota de presunção, ela verificou que os serviços de instalação elétrica, ela presta na modalidade de empreitada total, e os serviços de instalação, de cunho hidráulico, ela presta aí na modalidade de empreitada parcial. Então agora que ela fez, essa segregação, como que ficaria esse cenário de imposto, já considerando o ISS para esta empresa? Basicamente, no trimestre, ela deveria ali, a título de ISS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, em torno de 135 mil reais. E isso dá para gente uma economia de aproximadamente 35 mil reais num trimestre somente, tá? Se a gente multiplica isso aqui por 4, dá mais de 120 mil reais no ano. E uma empresa ela pode aumentar aí em termos de lucratividade, de dinheiro no bolso, só de fazer essa segregação de atividades de análise de contrato, para fins de imposto de renda e contribuição social. Então veja que é uma economia muito grande que você, instalador, não pode deixar passar, tá? Você precisa fazer esse tipo de análise dos seus contratos aí nos seus negócios que você está prestando. Se você estiver precisando de um contador, especialista para te ajudar a encontrar essa possibilidade aí dentro do seu negócio de reduzir imposto de forma legal e colocar dinheiro no seu bolso,
entre em contato com o meu WhatsApp aqui embaixo, que eu vou deixar aqui para vocês, instaladores principalmente, falarem diretamente comigo, e a gente vai aí buscar a melhor solução possível para que você consiga economizar esses impostos de forma legal, coloque dinheiro no seu bolso e consiga reinvestir no seu negócio, gere mais empregos, gere mais lucratividade para o seu negócio, combinado? Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ajuda o canal a chegar a 200 inscritos. A gente está crescendo rápido e está crescendo bastante. Fica ligado para o próximo vídeo que vai ser bem legal sobre reforma tributária, tá? E valeu!